Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Dete, Leane, Jair, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada aí pelos taps. Vamos começar mais uma live hoje bem cedinho? Tudo bem, Leane? Como é que você tá? Você acorda cedinho assim mesmo, Leane? Me conta. Vera, Wanda, Val, sejam bem-vindas, meninas. A gente vai falar sobre ansiedade social. Eu sou Patrícia, psicóloga. E antes eu fazia live cedinho assim esse horário, perdi o costume, passei a fazer ao 12h30, tô de volta. Vamos ver como é que vai ser. Como é que vocês estão? Dormiu bem, Leane? Pra quem vem chegando, vem de tape. Bora, dedinho na tela? Tô monitorando aqui a live. Vocês estão me ouvindo bem? Pra dar tap é só, ó. Leane falou que não dormiu ainda. Por que, Leane? Me conta. Trabalhando? Insônia? Eu sei que agora de manhã eu converso com a galera que ou não dormiu bem, ou ainda não dormiu, ou que trabalha na madruga. Quem se identifica? Proposta de hoje é a gente conversar sobre ansiedade social. Vocês sabem o que é ansiedade social? Quantos aqui sofrem do medo do julgamento, da sensação ruim de se expor e de ser rejeitado ou ridicularizado? Essa vai ser a pauta de hoje. Então, para quem tá chegando, ó, vem de tap-tap. Bora? Quem me ajuda nos taps pra gente conseguir entregar essa live? Só quando a gente bate 10k de tap é que a live vai pra For You. Vocês me ajudam? Sei que vocês estão chegando aqui agora, estão vendo uma moça nova e falando, vou dar tap pra essa moça. Mas é pelo bem da saúde mental, bora? E ó, eu vou interagindo com vocês. E à medida que forem surgindo dúvidas, perguntas, vocês podem ir fazendo as perguntas. Ei, Marcelo, seja bem-vindo. A Liane falou que ela queria dormir, mas ela não tem sono. Melina, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? E Leane, há quanto tempo esse quadro acontece? Já tem muito tempo que você tá nesse cenário de não ter sono? Conta um pouquinho mais pra gente. Só rainhas no nosso tap, ó. Cadê os homens? Tá vendo só aqui, gente, que aparece a lista de tap? Só tem rainha aqui, ó. Que bom, Melina, seja muito bem-vinda. Ansiedade social. Vamos falar um pouquinho sobre essa temática? Gente, a ansiedade social, ela tá relacionada com o transtorno de ansiedade. Quando a gente olha lá o DSM, Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, a gente vai ter a descrição também da ansiedade social, e o próprio nome diz, né? Ansiedade de estar em público, ansiedade em estar em posições onde que eu estou em evidência, onde está todo mundo olhando para mim. Pensa o constrangimento que isso pode gerar para algumas pessoas, o desconforto que isso pode gerar para algumas pessoas. A Liane falou que já faz meses, gente, que ela está nesse cenário de não conseguir dormir mais, não conseguir dormir bem à noite. Quem aqui se identifica com a Liane? É o caso de vocês? Também? Quem mais? Levanta a mãozinha aí para eu ver. Manda um eu. A Esther falou, eu já tinha uma ansiedade forte, mas eu passei por um momento de assédio e ameaçada no ensino médio. A Esther trouxe um ponto fundamental para gente. Vamos entender aqui. Esther falou que ela já sofria com ansiedade. Ela já tinha dificuldade ali de fazer alguns enfrentamentos, ficava com taquicardia, falta de ar, vergonha, vontade de ir embora para casa. Porém, quando ela sofre um assédio no ensino médio, o quadro dela piora. A partir aqui do discurso da Stack, que eu tenho para falar para vocês? Muitas vezes a ansiedade social, ela acontece na nossa vida a partir de um evento traumático. Um deles é o bullying. Então, quando eu estou num ambiente em que eu estou sendo julgada, ridicularizada de alguma forma, aquilo pode gerar em mim pode ser um ambiente aversivo. Eu posso entender que eu estar em público é perigoso e que é melhor eu estar em casa. Porque em casa eu tô protegida, não tem ninguém rindo de mim, não tem ninguém me julgando. Faz sentido para vocês? E aí você tá trazendo, olha, eu não consigo mais sair de casa sem querer chorar. E nesse momento, gente, a pessoa que ela sofre de ansiedade social, pensa só, ela tem que sair de casa. O simples fato de se arrumar para sair é como se ela voltasse a experimentar aquele evento onde ela foi ridicularizada, onde ela foi julgada. E o simples fato de tentar sair de casa já pode gerar muita ansiedade. E pode vir junto o quê? Crises. Que crises são essas?
Fala aqui pra mim, gente, sintomas mais comuns que vocês têm de ansiedade. Quais são os sintomas mais comuns que vocês convivem aí com eles? Vou dar um exemplo: falta de ar. Eu tenho pacientes que sofrem com ansiedade que eles falam constantemente sobre sentir falta de ar quando estão muito ansiosos. Mãos geladas. Que mais? O que vocês têm aí de sintomas? Escreve aqui pra mim. Ah lá, ó, a Karine trouxe dor no peito. A Esther disse: eu tive muita falta de apetite e fiquei extremamente insegura. Olha só como é curioso, né? Quando a gente tem um quadro de ansiedade social, a gente pode tanto ter a falta de apetite, de não conseguir comer nada, quanto o oposto, que é um apetite excessivo, comer demais. Então, essas duas condições podem existir quando a gente tem um quadro de ansiedade social. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. A Daniela disse que tá com suspeita de ter TDAH. Que sintomas você se identificou, Daniela? Conta pra mim. Falando nisso, gente, eu tenho vários vídeos aqui no perfil sobre TDAH, sobre TEA também. Então, assim, se você suspeita dessa condição, de ter aí sintomas semelhantes, vá nesses vídeos, veja as características, anota e leva num profissional. Que profissional que é esse? Você pode procurar um neurologista ou um psiquiatra ou uma neuropsicóloga, que é uma psicóloga formada em neuropsicologia. Então, é a psicóloga que fez uma pós. Deixa eu ver o que mais que vocês estão escrevendo. A Val falou que ela tem apetite. A Kaline, na questão do sono também, doutora? Em que sentido, Kaline, que você está perguntando? A Isa, tinha uma ansiedade social, mas depois que tomei lítio e quetiapina, melhorei muito. Olha, a Isa falou que com a ajuda da medicação, conseguiu reduzir aí os sintomas ansiosos para poder fazer os enfrentamentos. Muito bem. Começou agorinha mesmo. Deve ter uns 5 minutos. Deixa eu ver quanto tempo que a gente está na live. 9 minutos. Aparecida, ao dirigir, minhas pernas amolecem e treme. É horrível. Aparecida, vamos refletir um pouco sobre isso? Isso acontece só ao dirigir? Como que foi o seu processo de habilitação? Obrigada, Winner, pelo heart me. Ó, o Winner acorda cedinho. Gente, o Winner é psicólogo, ele tá aqui na casa. Então, quem puder seguir, abraçar ele. Dá um oi aqui na barra de rolagem, Winner. O perfil dele é muito bom mesmo. A Bey falou que passou a noite estudando. Você faz alguma graduação, Bey? Me conta aqui. Aqui, ó, gente, psicólogo Ine. Excelente profissional. Ele fala sobre relacionamentos no perfil dele. Então, já sigam. Gente, o nosso papo aqui é café com psicologia, então já estou com meu cafezinho. E aí, vocês já estão com seus? Val, obrigada pela rosa. Gratidão. Gratidão. Então, olha só. Eu estar dentro do carro, eu ir dirigir e as pernas amolecerem, a gente tem um sintoma aí de ansiedade, não tem? Isso pode estar relacionado com o quê? Vamos pensar que, geralmente, as mulheres aí da década de 90 vieram de uma geração em que os homens diziam que mulher no volante, perigo constante. Quem já escutou essa falácia aqui? Quando a gente vem de um repertório escutando que mulher não serve para dirigir, ah lá, só podia ser mulher. Para fazer uma barbeiragem dessa, só podia ser mulher. Quando a gente cresce nesse ambiente sendo contaminado por vozes masculinas, muitas vezes, a mulher ela fica insegura na hora de tirar a própria habilitação. Ela fica insegura na hora de enfrentar um trânsito. E isso pode gerar um quadro de ansiedade social. Medo do julgamento. De sair com o carro. É medo do carro desligar do nada. É medo de não conseguir manobrar em uma vaga. Medo de levar buzina. Medo de levar xingo. Então, muitas vezes, isso já começa lá atrás, na nossa infância, naquilo que os nossos pais diziam, ou melhor, né? Essa figura do sexo masculino dizia sobre mulheres na condução. Ou disse aqui de um caso em que a mulher escutou desde pequena que mulheres no volante, perigo. Mas e o caso em que você se envolve em um acidente? Isso pode gerar em você o quê? Um TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. A partir daquele acidente, você fica
vulnerável, você fica sentindo medo de mais uma vez encarar o volante. Então, Esther, algumas dessas justificativas foi a Esther? Não, não foi a Esther não, foi? Quem que falou aqui do dirigir? É só para vocês avaliarem e procurar por ajuda. O que será que aconteceu? Anderson, seja bem-vindo, meu moderador chegou. O que será que aconteceu antes de eu sentir esses tremores, a perna bamba, na hora de dirigir? Que evento que eu enfrentei? Que desafio que eu passei? A partir desse questionamento, a gente busca por ajuda psicológica. Tá bom? Bom dia, Anderson. Tudo bem? Como é que você tá? Obrigada pelo heart me. O que mais que vocês estão falando? Deixa eu ver. Júlio, obrigada pelo abraço. Sheila, obrigada pelas rosas. Quando estou ansiosa, perco a fome, fico enjoada e tenho insônia. A sentinela, ou o sentinela, trouxe aqui pra gente sintomas de ansiedade, né? Quando eu estou ansiosa, eu perco a fome, fico enjoada e tenho insônia. Pensa só, gente. Se a gente descrever o que é ansiedade, é um estado de vigilância. Vou explicar de forma clara aqui para quem está me acompanhando, para vocês entenderem. Que às vezes tem gente que não sabe bem o que é ansiedade. Ouve tanto falar, mas não sabe identificar em si. Eu quero que vocês pensem na seguinte cena: um carro parado na rua. O alarme dele foi acionado, o dono fechou a porta, acionou o alarme e foi fazer os seus compromissos. Uma folha cai em cima do carro e dispara o alarme. Vamos pensar que o alarme disparado é a ansiedade. É esse desconforto que você convive aí diante de alguns desafios. Mas olha só, foi uma folha que caiu em cima do carro. Não existe uma ameaça evidente. Foi apenas uma folha inofensiva. Muitas vezes a ansiedade está sendo ativada na sua vida por simples acontecimentos, por coisas pequenas. E aí você já fica o quê? Em sinal de alerta. Pensa só, o seu organismo ele reage com sintomas corporais terríveis, como se algo extremamente ruim estivesse prestes a acontecer. A ansiedade, a gente está falando sobre uma preocupação, um medo relacionado ao futuro. Há coisas que ainda estão por vir. Vocês conseguem perceber que esse estado de hipervigilância, que é eu apresentar vários sintomas desconfortáveis, muitas vezes ele vai estar associado a um evento que ele nem aconteceu ainda? Faz sentido para vocês? Que às vezes a gente se preocupa tanto, tem tanto medo de algo que nem aconteceu ou que nem vai acontecer? É isso mesmo, Leonardo. Eu gostei da sua metáfora. Seria praticamente um dilúvio numa tampinha de xarope. Gostei da metáfora. Bom dia, Florescer. Tudo bem? Como é que você tá? Galera, bora de tap? Vamos, dedinho na tela? Pra gente bater 10k? Só depois que a gente bate 10k é que a live vai pra For You. Quem me ajuda? Bora? Só você pressionar o dedinho assim, ó. Olha lá, o psicólogo Winner tá em primeiro lugar nos taps. Chegou agorinha mesmo e já tomou o ranking. Mulherada, bora nos tabs. A Kaline falou, eu tenho insônia quando eu e meu namorado brigamos. Ou me dá muito sono, ou meu corpo dói. Dor de cabeça. Olha o que a Kaline trouxe pra gente, né? Uma questão relacionada a brigas no relacionamento. Então, ela tem aí sintomas de ansiedade ativados quando ela briga. Por que isso acontece, gente? Vocês já pararam para pensar? Por que eu tenho sintomas de ansiedade quando eu tenho um conflito com a pessoa que eu amo? Por que isso acontece se a gente for pensar? Sabe por que isso acontece? Medo e preocupação, não é? Não são esses dois principais sintomas que circulam aí a ansiedade? Que mostram pra gente que a gente tá num quadro ansioso? Medo e preocupação. Se eu brigo com quem eu amo, eu fico com medo e preocupada em que ele vá embora, que ele termine o relacionamento. Eu sinto insegurança nesse momento. Ou eu não consigo sossegar. Deixa eu só arrumar essa plaquinha para vocês conseguirem enxergar o tema. Eu não consigo sossegar enquanto não resolver. Eu não vou ter paz enquanto a gente não ficar bem, porque eu tenho medo do relacionamento acabar. Afinal, eu amo tanto ela. Então, percebe que a ansiedade ela é ativada aí? Porque eu não resolvi, ficou uma pendência.
ficou para depois, ele foi embora com raiva. Ou eu que fui embora com raiva, mas ficou no ar. Isso vai gerar o quê? Insegurança gera ansiedade. Alguém falou aqui, bom dia, psicólogo Eduardo, como você tá? A galera da antiga tá aparecendo aqui. Antes eu fazia live nesse horário, às 5h30 da manhã. O psicólogo Eduardo tá aqui com a gente. O Anderson, meu moderador. Falando nisso, Anderson, deixa eu te colocar aqui como moderador, que eu não coloquei, não. O Anderson, meu moderador, gente, ele me conheceu também por essas lives bem cedinho. Então, pensa só, você já tá aqui bem cedinho, recebendo informações de qualidade para começar a sua semana bem. É isso que eu preciso que você visualize. Que chegar cedinho numa live sobre psicologia é ganho, porque vocês já estão aqui entendendo algumas coisas que vocês passam ou recebendo instruções para ter uma melhor qualidade de vida. Nossa, o psicólogo Eduardo tá acordado desde 3 horas da manhã, socorro! Obrigada, Patrick, pelas rosas. Edneia, obrigada pelo Heart Me. Sejam muito bem-vindos. Gente, quem puder ativar o Heart Me, que é esse coração laranja que fica aqui no topo, se ele não estiver aparecendo, ó, tem algumas opções. Ele pode estar cinza, que é, você já veio na live da psicóloga Patrícia, já ativou ele em algum momento e tem muito tempo que não ativa mais. Ou ele não pode nem existir. Eita, obrigada, Anderson! Gratidão! Muito obrigada. Obrigada, viu, por ser um apoiador da saúde mental. Ou ele nem tá aparecendo aí porque você ainda não me segue, então é só clicar em seguir que vai aparecer. Então, bora? Quem consegue ativar o Heart Me? Uma moedinha só. Vocês conseguem ativar o Heart Me? Psicólogo Eduardo ativou e subiu de nível. Muito bem. Daniela, psicóloga, sei que você está falando de ansiedade, mas como vencer bloqueio emocional? Daniela, bloqueio emocional. Você consegue trazer algum exemplo pra gente? Que tipo de bloqueio? Um bloqueio de não conseguir fazer algo? Tenta trazer um exemplo pra gente. Só para contextualizar e eu conseguir explicar melhor. Pode ser? Obrigada, Patrick. Seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? De não conseguir me relacionar. Olha só o que a Daniela tá trazendo pra gente. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O que leva uma pessoa a não conseguir se relacionar? Antes ela conseguia e agora ela não consegue mais. Quem liberou um baúzinho para mim? O Anderson. Obrigada, Anderson. Gratidão. Gente, o Anderson liberou um baú. Assim que o tempo acabar, ela tá com 2 minutos e 43. Assim que o tempo acabar, clica nesse baú, pega uma moedinha para poder ativar o Heart Me, que é o coração laranja. Fechou? Ah lá, o Patrick falou que tá com muita insônia. Já a gente vai falar sobre insônia, Patrick. Fica com a gente. A Daniela falou sobre um bloqueio de não conseguir se relacionar. Isso pode estar vinculado a alguns acontecimentos, gente. Primeiro, você não tem uma liberação para isso. E você vai me perguntar, Patrícia, que papo estranho é esse? Eu não ter liberação para me relacionar? Como que isso acontece? Vamos pensar que você cresceu com seus pais dizendo assim: ah, quando você ficar velhinha, você vai cuidar da gente. Olha, o certo é quando o filho cresce que ele cuide dos pais. Porque os pais vão estar velhos, então é responsabilidade dos filhos cuidar dos pais. Olha só o que essa criança ela tá aprendendo desde cedo. Eu não posso me relacionar, né? Porque eu tenho que ficar aqui como forma de gratidão, cuidar dos meus pais. Afinal, eles já cuidaram de mim, é minha responsabilidade, né? Eles me colocaram no mundo, cuidaram de mim. Quando eles ficarem velhos, eu tenho que morar aqui com eles, cuidar deles. Aí você vai falar assim, Patrícia, isso é feito de forma consciente? Não, gente. Inconsciente. Você nem faz ideia de que você pensa sobre isso. Você foi condicionada. Você aprendeu socialmente, dentro do seu seio familiar, dentro da comunidade onde você está inserida, que quando os pais estão velhos, é obrigação sua ficar e cuidar deles. O que isso gera, gente? Pessoas que não se permitem relacionar, pessoas que se sabotam, porque entenderam que essa é a missão de vida delas. Trouxe aqui um caso muito comum. A gente vê mulheres ficando pra titia com a missão de cuidar dos pais idosos, certo? Alguém já passou por isso? Isso aí, galera. Quem puder republicar a live, só pressionar o dedinho na tela, vai aparecer a opção de republicar. Bora!
A Daniela falou de tem medo de conhecer alguém. Isso pode ter relação também com vivência. Você tá num seio familiar em que as relações matrimoniais, elas são conturbadas. Então, ó, você vem de um histórico familiar que o seu pai sempre briga com a sua mãe, ou vice-versa. Você vem de um histórico familiar de um alto índice de divórcio. Você vem de um histórico familiar em que as relações, elas não dão certo. A sua avó divorciou, a sua mãe divorciou, suas tias divorciaram. Isso vai gerar em você o quê? Medo de se relacionar. Outro ponto também que a gente precisa abordar aqui, obrigada, Angelim, obrigada pelo Heart-me, obrigada, psicólogo, pelo amo você, Val, obrigada pela rosa. Outro ponto que a gente precisa abordar aqui também é traumas relacionados a relações que você foi tendo ao longo da vida. Então, você teve ali um namoradinho na adolescência que ele foi tóxico. Você vai acumulando o quê? Traumas. Você vai entendendo que se relacionar é difícil, que se relacionar dá trabalho. Aquelas vivências que você teve, elas te marcaram a tal ponto que você tem medo de se relacionar. Tá fazendo sentido, Daniela? Eu tô trazendo várias situações para você tentar identificar, né, o que pode estar acontecendo com você e buscar por ajuda psicológica. O psicólogo Eduardo falou, lembrando que cuidar não é abandonar a própria vida. Exatamente isso, psicólogo Eduardo. Quando você cresce nesse ambiente familiar em que você é condicionado a cuidar dos seus pais, isso não significa que você tem que abandonar a sua própria vida. A gente pode sim dar apoio, amparo aos pais idosos e ter a própria família e ter a própria carreira. Mas deixa eu contar para vocês um caso, por exemplo, de uma paciente que eu tenho. A mãe dela recentemente teve um câncer bem agressivo, ficou hospitalizada e ela mora fora do Brasil, essa minha paciente. A família começou a acionar ela. Fulana, você tem que vir embora, você tem que cuidar da sua mãe. Sua mãe tá internada, fulana. E olha, a minha paciente, ela tem pai, os parentes da mãe dela vivos, ela tem irmão. Então, assim, teriam várias pessoas para auxiliar a mãe dela neste momento. Elas começaram a cobrar dela, a filha mulher, que viesse embora, largasse o trabalho, largasse os sonhos, largasse toda a vida para cuidar da mãe adoecida. Vocês percebem um sistema, algo histórico relacionado à mulher e o cuidado com os pais adoecidos? Quando a gente olha para a história familiar dessa minha paciente, o que a gente enxerga? Várias mulheres, tias dela, que não tiveram um relacionamento, que se privaram de ter uma família para poder cuidar dos avós. E aí exigiam o mesmo dela. Gente, ela teve que quebrar esse padrão. Obrigada, psicólogo Eduardo. Ótimo dia para você. Geralmente é o que acontece, né, Anderson? Ela precisou quebrar esse padrão, desagradando a família. E aí eu te pergunto, será que você tem conseguido fazer os enfrentamentos necessários na sua vida? Ou você está sendo engolido pela sua família, por aquilo que esperam que você seja ou que você faça? Lembrando que a gente não tem família só funcional, não. A gente tem família disfuncional também, tá, galera? Daniela falou que tá fazendo sentido. Sentinela, o que fazer quando está no meio de uma crise de ansiedade? Boa pergunta, Sentinela. A gente vai ter aí algumas técnicas e algumas estratégias. Galera, não tem fórmula mágica. Você vai ter que testar e ver o que funciona para você, porque você é um ser único. A gente fala na psicologia sobre subjetividade. Obrigada pelo popular, Anderson. Galera, ó, clica no baúzinho que eu acho que tem moeda nele ainda. Pega a moeda para ativar o Heart-me. Quem já ativou o Heart-me, envia o voto popular, por favor. Vocês me ajudam? Então, ó, o que a psicologia diz? Que nós somos seres únicos, exclusivos, que ninguém. Então, eu vou trazer aqui algumas estratégias. Você vai ter que testar para ver o que funciona para ti. Tá bom? Exemplo. A gente ensina dentro do consultório sobre respiração diafragmática. Tem pessoas que fazem a respiração e falam assim, Patrícia, mas eu fico mais ansiosa ainda. Isso acontece porque a pessoa ela pode estar fazendo a respiração errada. Como assim, Patrícia, a respiração errada? Isso mesmo que vocês ouviram. Pensa só, respiração diafragmática. O que precisa se movimentar? O meu diafragma. Gente, o diafragma ele fica aqui ó, na altura do estômago. Se eu estou respirando e movimentando só o pulmão, eu estou respirando errado.
Não estou fazendo certo a técnica. Se eu respirar só ventilando o pulmão, vai piorar o meu quadro, porque eu vou ter falta de ar. Porque eu vou ficar assim, tá vendo? Pelo pulmão, eu tenho que respirar pelo diafragma e com calma. Eu tenho que sentir a minha barriga mexendo. É isso que acalma. Porque eu saio daquele caos dos pensamentos e me concentro na minha respiração. Isso reduz a crise. Isso faz os sintomas perderem a intensidade. Vocês estão entendendo? Para algumas pessoas, a respiração diafragmática ela não vai funcionar porque a pessoa faz ela errado. Então, o que tem que movimentar é o meu diafragma. Então, você coloca a mãozinha aqui na barriga para sentir o seu diafragma se movimentar até você conseguir relaxar. Outra estratégia diante de uma crise para reduzir a ansiedade vai ser você observar o ambiente em volta e começar a nomear o que está à sua frente. Gente, pensa só. Essa ansiedade, ela tá te gerando crise porque você tá muito concentrado dentro. E você precisa sair para fora para a crise reduzir. Para os sintomas silenciarem para fora. Você tem que sair dos pensamentos. Tá tão intenso o fluxo aqui que tá te gerando vários sintomas ansiosos. Então, você tem que sair daqui. Tá fazendo sentido para vocês? Então, ó, eu começo a nomear o que tá à minha frente quando eu tô tendo uma crise. Então, ó, o coração acelerou, tô com falta de ar, tô tremendo. Aí eu começo, tem uma planta. Olha, essa planta é uma costela de Adão, ela é bem verdinha. Ela tem alguns furos nela. Eu tô nomeando o que tá na minha frente. Olha, essa cortina branca aqui no consultório, ela é bem bonita, né? Ela deixa o ambiente mais aconchegante. Ah, essa luz tá me irritando, deixa eu lá apagar essa luz. Então, eu tô saindo do fluxo mental e estou me concentrando no momento presente, que é o que a gente chama de mindfulness. Atenção plena. A atenção plena reduz a ansiedade. Ficou claro, Anderson? A Angelim, eu já tive crise de ansiedade, aprendi a não ter mais, tá vendo só? A Angelim já aprendeu as técnicas. Outra coisa é, tem pessoas que elas ficam tão nervosas que elas não conseguem praticar nenhuma técnica. Aí você pode fazer o quê? Acionar sua rede de apoio. A gente constrói rede de apoio em terapia, tá, gente? Às vezes você chega no consultório falando assim comigo, Patrícia, eu não tenho rede de apoio. Eu não tenho com quem contar. Eu vou te ajudar a nomear quais são as pessoas importantes da sua vida. Às vezes você entende que rede de apoio é um parente e você veio de um lar tóxico. Mas deixa eu te contar um negócio. Rede de apoio são pessoas legais, pessoas disponíveis, pessoas que eu posso acionar em um momento de dificuldade. Família disfuncional, eles são parentes. A família, de fato, a gente cria, né? A gente se torna adulto e a gente escolhe quem é a nossa família. Às vezes a família é um amigo muito próximo, aquele amigo chegado que eu posso contar com ele. Às vezes, a minha família é a doninha do coque lá da minha igreja. Aquela senhorinha bem simpática que dá um abraço gostoso. Talvez ela vai ser minha família, ela vai ser minha rede de apoio. A Angeline falou, também aprendi a conseguir ajudar uma pessoa a sair da crise. E olha só como é importante em terapia a gente conversar com a família do paciente. Porque a gente instrui a família. Lembra, gente, família é quem a gente escolhe caminhar junto. Não é aquela pessoa tóxica que faz mal pra gente, não. Aquilo ali é parente. Então, eu converso com a família do paciente e ajudo a família a entender o que é a crise, como pode ajudar o paciente diante de uma crise. Esse também é o papel da psicologia. A Angeline falou que concorda plenamente. Que coisa boa. A Lari, quando eu tenho crise de ansiedade, me dá uma tremedeira por dentro. No corpo todo fica gelado. Lari, esses também são sintomas de ansiedade. Que mais, gente? Vamos nomear sintomas? O que mais vocês sentem? A Lari trouxe pra gente aqui, ó, tremedeira por dentro e o corpo gelado. Mãos e pés gelados, né? Que mais? Lua, eu trouxe um tema pra gente conversar hoje, que é a ansiedade social, mas eu tô respondendo perguntas no geral. Se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Sobre saúde mental? O Master falou, ixi, então meu pai é meu parente. Acontece, Master. Nas melhores famílias, nas piores também. Sentinela, tenho muita dificuldade em falar sobre o que estou passando e quando consigo, depois eu fico ruminando. Sentinela, de alguma forma você aprendeu que era inadequado, né?
falar o que você sente? Deixa eu te contar onde isso pode ter vindo. Sabe quando a gente era criança e os nossos pais tentavam minimizar tudo que a gente sentia e trazia pra eles? Ah, isso não é nada não, isso é coisa de criança. Ai, menino, vai brincar que passa. Você não tem uma conta pra pagar e você tá preocupado com isso? Larga de frescura. Sabe o que que isso é? Invalidação, gente. Toda vez que eu sou invalidado na infância, eu vou entendendo que é inadequado eu falar o que eu sinto. Então, eu começo a ter um perfil aí evitativo. E se eu parece que é errado eu falar das minhas emoções. Quem veio de um lar familiar? Gente, a gente não tá aqui pra julgar os pais, tá? A gente não tá aqui pra poder colocar um rótulo, falar que pai e mãe é narcisista, não é isso não. A gente está olhando aqui para as nossas dificuldades. Eu estou conscientizando vocês de que questões mal resolvidas na infância, elas vão te assolar na vida adulta. Vocês sabiam disso? Que tudo que eu não resolvo enquanto eu sou criança vai me atormentar na vida adulta? Se eu não resolver as minhas pendências com a minha infância, se eu não resolver a relação péssima que eu tive com a minha mãe, eu vou ter feridas emocionais acumuladas. Isso vai afetar as minhas relações no presente. Só para vocês entenderem. A Angeline falou, eu me tornei especialista em silêncio. E Angeline, o que eu recomendo? Que você seja especialista em silêncio, sim, com pessoas inadequadas. Então, com a pessoa que te julga, que te rotula, que te critica. Silêncio. Agora, num ambiente seguro, se permita. Por exemplo, em terapia. Terapia é um ambiente seguro. Ali sim eu posso falar, eu devo falar tudo que me incomoda. Elin, bom dia, tudo bem? Leonardo, todo mundo tem traços narcisistas, mas na minha família tem gente que tem personalidade narcisista. Leonardo trouxe um ótimo ponto. Puxando o gancho aqui pro narcisismo, vocês sabiam que todos nós temos traços narcísicos, gente? O Master, seja bem-vindo. Master é seguidor antigo, ó. Canalizar ansiedade e pressão do dia em vícios tem quais consequências? Nossa, Master, você trouxe aí uma bomba. Nós já vamos falar sobre isso. Fica aqui com a gente. Vocês sabiam, pessoal, que todo mundo tem traços narcísicos? Sim ou não? Responde aqui no chat. Sim, sim, não, não. Master colocou um dedinho. E aí, vocês sabiam disso? Todos nós possuímos traços narcísicos. Como assim, Patrícia? Você está dizendo que eu sou narcisista? Não. Você tem traços. Isso significa que quando eu, por exemplo, faço uma tratativa de silêncio, alguém falou uma coisa que eu não gostei, eu vou lá, fecho a cara, puno a pessoa. Obrigada, Master, pelas rosas. Obrigada por iluminar a galeria. Obrigada, Aline, pelo heart me. Eu vou lá e fecho a cara, não converso. Eu puno essa pessoa com silêncio. Gente, isso é um traço narcisista. A gente está sendo ali tóxico quando a gente faz isso. Sabia? Só para vocês terem ideia. Agora, tem pessoas aqui que estão me assistindo agora, 125 pessoas na casa, sejam todos muito bem-vindos, que vieram de lares muito disfuncionais. Pessoas que convivem com parentes tóxicos da pesada. Ou já conviveram e hoje conseguiram se libertar. Pessoas aqui que pode ter um pai ou uma mãe narcisista. Às vezes não diagnosticado, mas que dá check ali, ó, em todos os sintomas. Obrigada, Anderson, pelas rosas. Gratidão. Gente, quem puder contribuir para a metinha. Agora, vamos lá para o que o Master falou pra gente. Ó, canalizar ansiedade e pressão do dia a dia em vícios tem alguma consequência? Pensa só. Eu tive um dia de merda no trabalho. O chefe me esculachou, a culpa não era minha. A cobra daquela menina ficou falando mal de mim. Eu ouvi os cochichos. Eu recebi xingo de cliente. Foi um dia daqueles. Eu chego e eu tomo uma. Eu abro uma latinha para aliviar o estresse. O que eu tô ensinando pro meu cérebro, gente? Olha só os comandos. Todo dia que eu passar por estresse no trabalho, eu mereço tomar uma. Eu tô ensinando isso pro meu cérebro. Sabe o que isso vai virar na minha vida? O meu cérebro vai associar automaticamente que todo dia
desafiador, eu mereço tomar uma. Ou todo dia de merda no trabalho, eu mereço comer uma coisa saborosa, eu mereço um doce, eu mereço um iFood. Esse condicionamento vai fazer o seu corpo naturalmente pedir por aquilo que você condicionou nele. Então, toda vez que o seu dia for horrível no trabalho, você vai querer a cervejinha ou você vai querer o iFood. O que isso vai gerar? Se eu estou num ambiente de trabalho hostil, em condições desumanas de trabalho, significa que eu vou passar estresse todo dia. Então, eu posso chegar do trabalho e tomar uma todo dia? Eu posso chegar do trabalho e comer iFood todo dia? Que consequência que isso vai gerar para o meu organismo? Que consequência que isso vai gerar para minha saúde física e para minha saúde mental? A Angeline falou: eu oro, muito bem, é uma ótima estratégia. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Angeline, minha mamãe fica em silêncio por dias. Eita, não é saudável, gente. A Mila falou: tenho ansiedade, sentia muita dor no peito e falta de ar. Agora está controlado. Mila, é claro que a gente sempre deve descartar qualquer causa fisiológica. Então, todo paciente que chega para mim e fala que está sentindo dor no peito, a gente pede para procurar um cardiologista, um clínico geral, para desencargo de consciência, para checar se está tudo bem com a saúde, né, gente? Precisamos ser responsáveis. O médico falando que está tudo bem, que você é uma pessoa jovem, saudável, que a sua saúde fisiológica está em dia, que o seu coração tá, ó, chuchu, beleza? A gente vai entender que existem causas, o quê? Emocionais aí. E a Mila trouxe brilhantemente bem. Ela tinha aí sintomas ansiosos que atrapalhava ela, que fazia ela sentir dores, mas diante de tratar esses sintomas, essas dores foram embora. Tá vendo como é importante a gente entender o que a gente tem de fato? Ah lá, eu fiz todos os exames e não deu nada. Mila, já aconteceu comigo? Eu tinha 20 anos, trabalhava em um call center, gente. Comecei a ter dor no peito. Sabe aquela dor no peito, gente? Que parece que tem uma mão apertando seu coração, assim, esmagando ele. Você fala, gente, eu tô com algum problema. Sinto que a qualquer momento eu vou de arrasta dessa forma, ué. Será que eu tô tendo um ataque cardíaco? Será que eu tô tendo alguma coisa silenciosa que eu não tô percebendo? Você vai no cardiologista, ele te pede os exames, só para esfregar na sua cara que é emocional, que é, ó, da mente. Que é alguma coisa que você tá passando aí, alguma sobrecarga. Esse médico, gente, ele foi lá, me pediu os exames, quase rindo da minha cara. Quando os exames chegaram, ele falou pra mim, Patrícia, 20 anos, você acha que você estaria tendo um ataque cardíaco? Isso é ansiedade, minha filha. Vai fazer uma atividade física, vai namorar. Falou assim comigo, gente. Não foi muito adequado mandar eu ir namorar, mas eu entendi. Ele falou assim, ó, você tá trabalhando demais e divertindo de menos. E o seu corpo tá sentindo isso, tá manifestando através de ansiedade. Vai aproveitar a vida, você é jovem. Foi esse o recado que o médico me passou. Então, se você aí não tem nenhuma causa fisiológica e tá tendo esse aperto no peito, igual eu te falei que parece que tem uma mão apertando seu coração, de tanto que dói, pode ser ansiedade. Será que você está trabalhando demais e divertindo de menos? Você precisa questionar a sua rotina. A Luzia falou, isso já aconteceu comigo. Bom dia, Luzia. Tudo bem contigo? Sentinela, meu esposo fica com cara fechada e silêncio. Ele tem uma dificuldade grande em falar, vários traumas. Sentinela, e pessoal que está me assistindo agora, vocês já ouviram falar sobre o perfil evitativo? A gente tem um estudioso aí, Bob. Eu esqueci o nome dele agora. A gente tem um estudioso da psicologia aí, psicologia social, que ele desenvolveu aí as teorias do apego. Cada um de nós tem um estilo de amar, um estilo de amor. Na teoria do apego, a gente tem 3 estilos: o tipo ansioso, o tipo desorganizado e o tipo evitativo. No tipo de apego evitativo, a gente vai ter predominantemente os homens. Por que, Patrícia, os homens? Porque a gente vem de uma sociedade que ensinou os homens que eles não podem sentir, que eles não devem chorar, que isso é coisa de mariquinha, que eles têm que ser forte. Aí você, mulher, sensível, florzinha, que pode chorar e se expressar, porque a sociedade permite que as mulheres chorem. Tá tudo bem a mulher chorar.
você se casa com um homem que foi condicionado a não sentir, que tinha que ser forte. E ele tá sendo forte até hoje. Como que ele vai lidar com as emoções dele? Não vai lidar, gente. Esse homem, ele não vai se permitir sentir. E muitas vezes ele vai te punir porque ele foi punido na infância. E ele te pune como? Com tratativa de silêncio. Não conversando com você. Pra você perceber que você fez uma coisa errada. Você nem sabe o que que você fez. E ele não quer falar também, não. No tempo dele, ele volta a conversar com você. Uma pessoa assim, ela pode ter aí o perfil evitativo, um estilo de apego, uma forma de amar que é evitativa. Ele não se conecta com as próprias emoções. Às vezes, esse marido não consegue nem te acolher quando você tá em choro, quando você tá numa crise. A Angeline falou: eu sou assim. A Angeline tá se identificando. Não é Anderson, não podia chorar. Anderson é dessa época. Que homem não chora. Luzia, eu tomava remédio para ansiedade e tem um mês que parei de tomar, graças a Deus. E Luzia, tudo certo? Não apareceram novas crises? É claro, pessoal, isso não só homem, né, Angelim? Sim, não só homem, mas vamos pensar que para o homem isso era mais duro? Vamos ser realistas aqui? Homens, se manifestem nesse momento na live. Para vocês foi mais difícil, não foi? Gente, tem homem que apanhava porque chorava. Eu sei que tem mulheres também que apanhavam porque estava chorando. A mãe ameaçava assim: para de chorar à toa. Se você continuar chorando, eu vou te dar bons motivos para chorar. Isso significava o quê? Que ela ia te dar uma surra para você chorar de verdade. Porque no olhar dessa mãe você estava chorando à toa. Deixa eu te falar algo aqui. A Mariela falou que é autista. Seja bem-vinda, viu, Mariela? Os neurodivergentes são muito bem-vindos a essa live, porque eu também sou neurodivergente. Eu tenho TDAH. Você era reprimido, né? De chorar. Você muitas vezes escutou que você estava chorando à toa. Deixa eu te falar uma coisa enquanto psicóloga. Nenhum choro é à toa. Todo choro expressa uma dor, gente. Se não for uma dor física, é uma dor emocional. Nenhum choro é à toa. Então, se você escutou isso, para de chorar à toa, e você está reproduzindo isso com seu filho hoje, é hora de parar. Que isso não é legal. Às vezes a gente é invalidado e invalida os nossos filhos também. Porque é um sistema automático, você foi condicionado a isso. Você aprendeu que chorar era errado, aí você fala pro seu filho que chorar é errado. Poxa, deixa o bichinho chorar, gente. Chorar alivia. Chorar é bom. Chorar é saudável. Vamos entender isso daqui. Se vocês saírem dessa live de hoje, segunda-feira, 6h14 da manhã, entendendo que chorar é saudável, já ganhei o meu dia. Meu dia já tá ganho. A Aline falou: eu tenho ansiedade antes de sair de casa. Será que é ansiedade social, Aline? O que envolve o seu medo? Né? Que ansiedade é essa? É ansiedade por muitos estímulos? Vai ter que enfrentar ali um ambiente conturbado, barulhento, estressante? Ou medo do julgamento? Medo de passar mal? Tem gente que tem ansiedade antes de sair de casa, aí já não é ansiedade social, aí é o ataque de pânico. Sinto um medo terrível de sair de casa porque eu tenho medo de passar mal na rua. Não é só passar mal na rua, é eu passar mal e não ser socorrida a tempo. E dessa para melhor. Aí a gente tem o quê? Ataques de pânico. Melina, eu choro por tudo. E Melina, você vai escutar da boca de uma psicóloga às 16 da manhã. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Chorar por tudo. É claro, gente, que um choro excessivo, por exemplo, eu choro o dia inteiro, a semana inteira, já tem um mês que eu tô assim. Não é saudável. Obrigada, Sentinela, pelo heart-me. Muito obrigada pelo prestígio. Se eu tô chorando há muitos dias, por muito tempo, é claro que isso não é saudável, gente. Aí a gente já tem uma disfuncionalidade. Alguém que tá num sofrimento tão profundo que a vida é chorar. Essa pessoa ela vai precisar de ajuda profissional. Seja um médico, seja ali uma psicóloga. Bom dia, Mário. Tudo bem? Como é que você tá? Como focar no presente, Alô? Arthur, pra gente focar no presente, essa é a parte que ninguém gosta, né? A gente vai ter que se fazer presente. Tony, obrigada pelo amo você.
O se fazer presente envolve eu me desconectar das telas, é eu sair de dentro da minha mente, porque eu sei que a maioria de nós, quando não está com acesso a telas, passa muito tempo preso dentro da própria mente, imaginando, confabulando, com excesso de passado ou excesso de futuro na cabeça. Para eu focar no presente, eu tenho que ser intencional. Obrigada, Vânia. Obrigada pelo coração. Eu tenho que, de fato, permanecer aqui no agora. Então, por exemplo, eu, Patrícia, estou no momento presente, prestando atenção nas perguntas que vocês estão fazendo. Eu estou inteira nessa live. Eu não estou pensando que daqui a pouco eu tenho uma agenda a cumprir, que o dia vai ser puxado. Não, eu estou aqui com vocês, no aqui e no agora. Então, o simples fato de você sentar para comer a sua comida sem telas já faz você se concentrar no momento presente. Por exemplo, focar no presente. Isso precisa ser intencional, precisa ser um exercício. Até a sua mente aprender esse novo repertório. Quando colocamos o filho para dormir e depois ele começa a chorar e gritar no quarto, o que faz, Mário? Vai lá acudir. Deixar a criança chorando deveria ser considerado um crime. É um crime, gente. Pensa só, essa criança, ela tá num quarto escuro sozinha. Crianças não têm maturidade cerebral para entender que elas estão seguras sozinhas. Elas precisam do adulto para elas se acalmarem. E se eu deixo essa criança se virar, eu estou cometendo um crime. Eu estou fazendo ali um abandono assistido. Eu estou em outro cômodo esperando que ela se acalme sozinha. Isso é um crime, gente. Isso é um crime. Eu sei que muitos de vocês aqui, ó, o pai e a mãe deixavam chorando sozinho porque tinha medo de você ficar mimado. Mas isso é um crime. Camila, uma pergunta. Fobia social pode estar relacionado com depressão ou pode ser TEA? Nenhum dos dois, Mila. A fobia social é a ansiedade social, ela está relacionada com o quadro ansioso. Quando a gente olha o DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, a gente tem uma categoria que descreve só os transtornos ansiosos, e a ansiedade social está lá. Então, a ansiedade social tem relação com a ansiedade. Agora, pessoas TEA pode desencadear um quadro de ansiedade social? Pode. Ainda mais não diagnosticado, ou que esse diagnóstico veio tardiamente, só veio na vida adulta. Então, essa pessoa, ela pode desencadear um quadro de ansiedade social, tá bom? Mas relacionado com a depressão, não. A gente pode ter um quadro misto, que a gente chama de ansioso depressivo. Essa pessoa, ela não tem critérios suficientes nem para fechar o diagnóstico de ansiedade, nem para fechar o diagnóstico de depressão. Então, ela é enquadrada como transtorno ansioso depressivo, certo? Entendido? Lara, bom dia. Adoro quando tô passando por aqui e tem live sua. Que coisa boa, Lara. Obrigada pelo elogio. Arthur, o que acha do antidepressivo? Quando bem prescrito, Arthur, é muito benéfico para o paciente. Eu não sou contra medicações, não, tá, gente? Tem pessoas que precisam das medicações. Bom dia, José, tudo bem? Ei, Lu, seja bem-vinda. Mila, mas só na adolescência que está assim. Como assim, Mila, só na adolescência que está assim? Com ansiedade social? Seu filho. E a gente não pode ignorar a ansiedade social na adolescência, sabe por quê? Se não for tratado na adolescência, isso vai se arrastar para a vida adulta. E vai ser um adulto com muitos prejuízos de socialização. Então, ó, se você tem um adolescente que tem sintomas de ansiedade social, tratamento psicológico. Para já, para ontem. Quanto antes você puder levar esse adolescente ou essa criança para terapia, melhor. Sabe por quê? Para poder aprender um repertório saudável, para poder enfrentar esse social. Onde que a ansiedade social se manifesta na escola? A psicóloga vai ajudar com técnicas de dessensibilização sistemática e aproximando. Obrigada, Angeli, pela rosa. Obrigada, Tony, pelo amo você. Vai aproximando a pessoa. Obrigada, Lu, pelo heart me. Do estímulo aversivo. Então, ó, esse adolescente, ele desenvolveu fobia social, ansiedade social, de apresentações de trabalho, porque os coleguinhas riram dele quando ele gaguejou. Então, a psicóloga vai ajudar ele a fazer esses enfrentamentos, de voltar a apresentar, se sentir mais seguro para apresentar.
Primeiro, isso é feito dentro do consultório, através de imaginação mental, à primeira vista. Então, ó, você vai imaginar agora você lá apresentando um trabalho. Fique tranquilo, eu estou aqui com você. Pera aí, gente, se eu completar aqui o quebra-cabeça. Eu sei que você está sentindo sintomas terríveis neste momento, mas eu estou aqui com você, você está num ambiente seguro. À medida que o paciente consegue acessar essas dificuldades dentro do consultório, ele vai ficando pronto para próximos passos, até de fato conseguir fazer a apresentação. Vai ser na primeira apresentação que vai parar as crises? Muitas vezes não. Ele vai continuar sentindo desconforto. Mas à medida que ele vai enfrentando e consegue apresentar, a gente cria o quê? Um repertório positivo. O cérebro desse adolescente vai entendendo que tá tudo bem. Eu passo por muita ansiedade antes de apresentar, mas depois fica tudo bem. Eu consigo fazer uma boa apresentação, eu consigo ter os pontos, eu consigo ter a nota, entendeu? Isso vale para os adultos também, né? Mas como a gente tá falando aqui de um adolescente, obrigada, gente, pelos presentes, pelas rosas, viu? Muito obrigada. Alô, eu tenho, mas ele disse que eu não. Peraí. Eu tenho, mas ele diz que não precisa de psicólogo. O que fazer? O seu adolescente, Lu? Aí a gente precisa respeitar, porque também fazer o adolescente fazer terapia obrigado não traz resultados, tá, gente? Muito pelo contrário. Mas, sempre que puder, incentive. Filho, e agora? Que tal você fazer terapia? Sempre que puder, incentive. Até que um dia ele chega até você e fala: Mãe, tudo bem, agora eu estou pronto, eu quero fazer. Master, hoje fico 7 dias por semana em casa, zero vontade de sair, porém não é depressão, talvez anedonia. Master, tudo bem, entendi que pode ser anedonia, mas não existe uma necessidade de sair? E tomar um solzinho, você consegue tomar, mesmo que seja ali no quintal? Porque, gente, nós somos seres sociais. Por mais que a gente não queira sair para socializar, a gente precisa socializar. Faz bem pra gente. Em alguma medida a gente vai precisar socializar, mesmo que seja um ambiente controlado. Então, Lu, não força e aos pouquinhos você vai sugerindo. Nossa, que legal o conteúdo dessa psicóloga aqui. Ela atende adolescente. Aí você encaminha o perfil e deixa. Você vai plantando a sementinha, sem forçar. Até que uma hora, seu adolescente vai chegar para você e vai falar: Mãe, pronto, agora eu quero. Quando ele tiver um amiguinho fazendo terapia, vai ser batata. Ele vai querer também. Vai por mim. Master, sim, porém não vejo pessoas, só minha mãe e meu irmão. Ah, então você tem um certo contato, né, Master? Com seus familiares. Perfeito. Galera, preciso ir agora. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. 113 pessoas na casa. Eu tô muito feliz. Tinha muito tempo que eu não fazia live nesse horário, então eu não sabia se ia engajar, mas engajou muito. Tô muito feliz que vocês estão aqui comigo. Anderson, obrigada, meu moderador. Obrigada pelo coração. Muito obrigada. Gratidão por ser um apoiador da saúde mental. Muito obrigada. De verdade, gente. Ó, amanhã eu volto. Qual que vai ser a nova programação? Mudaram os horários da live, gente. Presta atenção aqui para vocês não ficarem perdidos. Tem gente que me acompanha na live de 12h30, né? A Lu, o Master aparece lá também às vezes, o Anderson, que é meu moderador. As lives agora vão acontecer de segunda a sexta às 5h30 da manhã. E quarta e sexta ao 12h30. Segunda a sexta, 5h30 da manhã. Quarta e sexta ao 12h30. E às terças, às 20 tem o nosso Papo de Psi, que é o quadro com as 3 psicólogas, tá bom? Eliane, me convida para participar. Bora, Eliana. Você quer participar com a gente? Amanhã você aparece, tá bom? Entenderam os novos horários? A Mariana perguntou: quanto tempo a faculdade de psicologia? 5 anos. Bom dia. Marlan. Desculpa, Marlan. Falei seu nome errado. Amanhã a gente volta então, 5h30 da manhã. Aguardo vocês, quem puder vir. Gratidão, obrigada pela presença. Já me segue para vocês não perderem as próximas lives. Quem tá aqui pela primeira vez, me dá um oi. Deixa eu cumprimentar você que tá aqui pela primeira vez. A Gina. Olha, tem bastante gente. Eliane. Que bom, Melina. Vanessa, Daira, Leonardo, Mila, Tobias, Suzana, Marla, Dayara, Leonardo, Dayana, Elisa, Milena,
Sentinela, Marilene. Gente, que coisa boa! Ó, já me segue então, para vocês serem notificados das próximas lives. Eu também faço vídeos, conteúdo aqui pro TikTok. E amanhã a gente se encontra às 5h30. Fechou? Amém, Mário. Deus abençoe também. Bom dia para vocês. Obrigada, Master, pelos incríveis. Gratidão. Então tá. Gina, bom descanso para quem vai descansar, porque talvez tem gente aqui que nem dormiu ainda. Bom dia para quem está se preparando para ir trabalhar ou estudar. E até amanhã, tá bom? Beijo, pessoal. Master vai descansar agora, né? Até amanhã. Ótima semana, Lu, para todo mundo. Tchau, tchau. Beijos.